prazer e uma honra estar aqui na Faculdade de Letras, onde a minha mãe estudou, e esta palestra é realmente dedicada à memória da minha mãe, que sempre me incentivou a estudar e trabalhar para poder ser uma mulher independente. E agradeço a presença da Maria Lúcia de Alfarra e da Ana Coluxa, com quem dialogo há mais de 20 anos, e na geração mais nova, da minha ex-aluna, Rosa Clark. Portanto, sem mais demoras, a exclusão das mulheres escritoras de uma história literária paternalmente autorizada tem constituído uma discussão fundamental para a crítica feminista no Ocidente ao longo das últimas décadas. Esta palestra visa analisar a conturbada relação entre as mulheres de letras e a modernidade no contexto português, no intuito de repensar o lugar destas, um lugar quase sempre marginal, muitas vezes entre o silêncio e o escândalo, e de prosseguir com a urgente tarefa de repensar as políticas ainda dominantes de memória cultural. Ainda hoje, a estrutura evolutiva do cânon português, desenvolvendo-se através de sucessivos períodos e movimentos, permanece firmemente enraizada nas epistemologias de construção da nação oriundas do século XIX. Nesse contexto, no livro que escrevi com a minha colega Hilary Owen, Antigone's Daughters, observamos que um pequeno número de escritoras, habitualmente consideradas como um caso excepcional, funcionam quer como um outro marginal que reforça a norma masculina ou, alternativamente, sobretudo a partir de meados do século XX, oferecem uma prova da gradual emancipação feminina pela sua mera inclusão, ainda que minoritária, da história literária, que acaba por ficar inalterada. Contudo, como frisa a filósofa feminista Christine Baxby, eu vou citar em português, as mulheres não estão simplesmente à margem das tradições culturais, estruturam os espaços que jazem nos interstícios das linhas de força escolhidas pelas gerações de críticos literários que nos antecederam. Hoje irei recorrer apenas a dois momentos salientes separados por mais de meio século, as décadas de 1860 e a de 1920, para traçar o lento dialbar da modernidade. E vou falar sobre Francisca Goode e Judite Teixeira. Dado que há tantas intervenções sobre Judite Teixeira, vou concentrar-me mais hoje sobre a figura de uma ilustre quase desconhecida, Francisca Goode, e espero que fique óbvio porquê. Mas antes, algumas reflexões gerais. A construção de um cânon literário não é uma atividade neutra. Em Uma História na História, Catarina Edfeld expõe os mecanismos discursivos que causaram a exclusão e marginalidade das mulheres. Entre eles estão a dificuldade em relacionar a autoria feminina com categorias de classificação, tais como os movimentos e gerações que convencionalmente estruturam as histórias literárias, e nos casos que nos vão ocupar, a geração de 70 e a geração de Orfeu. Em segundo lugar, a falta de uma contextualização sociopolítica literária. Em terceiro lugar, a ausência de uma cartografia das genealogias da escrita de autoria feminina. E em quarto lugar, o silenciamento do conteúdo político de obras que lidam com desigualdades de género e questões feministas. Contudo, mesmo depois do 25 de Abril, as principais histórias da literatura e os cânones elaborados em Portugal não foram, na sua grande maioria, reestruturados de modo a acomodarem qualquer reformulação radical da genealogia das mulheres, quer em relação ao crescimento da autoria feminina verificado ao longo do século XX, quer em articulação com gerações passadas que só agora começam a ser recuperadas. Nesse contexto, é tão axiomático quanto previsível que a crítica feminista continua sendo como uma experiência complexa e conflituosa no seio da própria Academia Portuguesa. Ana Paula Ferreira observou a esse respeito que os estudos de literatura portuguesa têm sido praticamente impermeáveis a perspectivas centradas, seja na categoria de mulheres escritoras, seja em questões relativas à política do sexo, isto em 2000. No que diz respeito à investigação científica, sobretudo a nível da pós-graduação, durante muitos anos o panorama continuou a ser pouco animador. Edfeld, em 2005, opinava que, em Portugal, ainda não se começou a estudar a sério o património da literatura feminina.
Dá maior prestígio académico ser a 17ª pessoa a estudar um autor canonizado, sob qualquer perspectiva exótica, do que dar visibilidade à vasta obra de uma autora nunca antes estudada. Mas é gratificante notar que as coisas têm vindo a evoluir neste novo século. E a título de exemplo, basta referir 2 teses de mestrado sobre Judite Teixeira, concluídas em universidades portuguesas, por jovens investigadores que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que sei que vão falar hoje, a Andreia Oliveira Boia e Eliana Chalacova. A oportuna reflexão crítica de Fábio Mário da Silva, na sua recente tese de doutoramento, A Autoria Feminina na Literatura Portuguesa, reflexões sobre as teorias do cânone, no entanto, demonstra como a prática pedagógica ainda tem muito desconhecimento por parte de quem ministra os cursos. Os inquéritos por ele levados a cabo junto de 44 professores e professoras universitários, embora se trate de uma amostra pequena, revela que muitos deles não são sequer capazes de citar os nomes de 6 boas escritoras, mas apenas, em média, cerca de 3, o que parece uma situação de veras lamentável. Dito isto, é reconfortante ver que um leque enorme de nomes é referido, 34 ao todo. De forma pouco surpreendente, 30 nomes contemplam, a maioria, contempla autoras do século XX. Apenas 4 dizem respeito a autoras anteriores ao século XX, que são mencionadas Ana Plácido, Marquesa de Lorna, Soror Violante do Céu e Mariana Alcoforado. Eu não vou entrar em debates acerca da autoria. Estes inquéritos foram concluídos antes do trabalho empreendido por Wanda Anastácio, na sua pioneira compilação de 2013, uma antologia improvável, A Escrita das Mulheres, séculos XVI a XVIII, que prova de forma decisiva que existem ainda muitas recuperações por fazer. Nas palavras de Ana Colbuca, trata-se de o fruto de um projeto de investigação cujos resultados desmentem as verdades recebidas sobre a inexistência ou extrema escassez da produção literária e da autoria feminina em Portugal antes do século XX. Ou seja, reflexões como as que tenho vindo a citar, no seu conjunto, apontam para políticas de amésia cultural marcadas pelo género, que infletem a escrita e a recepção das mulheres, e levantam significativas interrogações, além de começar a desbravar caminho e a avançar com novas pistas. Michel Foucault, na obra Nietzsche, Genealogia e História, avança o argumento de que a busca da descendência não é o erigir de fundações, pelo contrário, perturba o que anteriormente era considerado imóvel, fragmenta aquilo que se pensava unificado, mostra a heterogeneidade daquilo que se imaginava consistente consigo mesmo. A meu ver, atualmente, dado este novo e muito estimulante estado da arte, o que realmente perturba o que anteriormente era considerado imóvel é uma indagação que permanece no meu espírito e trata-se da lacuna gritante de estudos quanto à produção feminina de escritoras no espaço temporal que medeia entre a Marquesa de Lorna e o modernismo. Por outras palavras, o que é que as mulheres foram escrevendo e publicando ao longo do século XIX, ou seja, precisamente no momento-chave, que é o dialogar da modernidade. A modernidade é variável quanto à sua fixação temporal, e não vou aqui entrar em pormenores, mas para estes nossos efeitos de hoje, basta sublinhar que ao longo do século XIX ocorreram importantes transformações em Portugal, particularmente após a estabilização política. O desenvolvimento dos meios de comunicação, uma maior circulação da cultura e do conhecimento e a crescente influência da imprensa são alguns dos muitos aspectos que alteraram radicalmente a vida oitocentista e que viu despontar escritores como Júlio Diniz e Essa de Queiroz, escritores que inauguram a nossa modernidade, embora também Garrett seja já um pioneiro. Nesse contexto, convém recordar que a imprensa também abriu novas oportunidades para uma nova geração de mulheres, dispostas a pugnar por um papel de maior visibilidade pública, como realça o levantamento de Ana Maria Costa Lopes, Imagens da Mulher na Imprensa Oitocentista, não por acaso subintitulado Percursos da Modernidade. De entre as muitas jornalistas, pela sua importância simbólica,
penso que convém realçar o papel de Francisca Wood, como a Ana Maria Costa já o fez, mas no meu caso não apenas como jornalista, mas também como romancista, que ainda hoje permanece completamente à margem do cânon literário oitocentista. Porquê é que foi esquecida da memória cultural? Porquê é que é urgente recuperá-la? E uma primeira reflexão tem a ver com as assimetrias de género que se mantêm desoladoramente no que diz respeito às mulheres como intelectuais públicas. E vou aqui dar o exemplo de Ana Plácido. Portanto, há algumas escritoras do século XIX, uma tentativa borrada de Ana Plácido de lançar um periódico que se chamaria A Esperança, alguma disponibilidade bibliográfica, especialmente online, no site da Biblioteca Nacional, o romance Herança de Lágrimas, que vale a pena ler. Mas, assimetrias de género. Esta estátua foi inaugurada no Porto, penso que em 2012. Como se pode ver, reproduz a batida imagem de Ana Plácido como mera musa de Camilo. Além disso, acena para uma outra memória masculina que vê a mulher como apenas pretexto e que é a conhecida estátua inaugurada em 1903 no Largo Barão da Quintela, onde Essa de Queiroz é representada também com uma mulher, o nome dela vai reproduzir esta imagem, esta farda, mas que glosa uma citação da relíquia sob a nudez forte de verdade, o manto diáfano da fantasia. Ora, eu já realmente estou bastante farta destas relíquias do passado e destas verdades, porque a mulher nua de Essa de Queiroz supostamente representa uma alegoria da verdade, e acho que é tempo de começarmos a ver outras realidades. No caso de Francisca Wood, o seu papel não só de intelectual pública, como de mentora de uma nova geração de mulheres, carece de um estudo mais aprofundado. O facto de ter sido uma estrangeirada terá porventura contribuído para o seu esquecimento. Mas num mundo hoje cada vez mais globalizado, podemos encarar a sua dimensão transnacional como uma mais-valia. Foi diretora do semanário A Voz Feminina, lançada em janeiro de 1868, cujo título mudou para o Progresso a meio de 1869, passando então Francisca a partilhar a direção com o seu marido britânico, William Thorold Wood. E as suas ligações com a Inglaterra significam que o eco desta revista pioneira chegou até a Inglaterra. Com efeito, a 6 de junho de 1868, a mais importante revista britânica, The Athenaeum, deu a seguinte notícia da sua coluna Weekly Gossip, dos notícias da semana. Eu cito em português, mas obviamente que a citação estava em inglês. A questão feminina evolui estranhamente. De uma cidade como Lisboa, tão pouco provável de se ver agitada por emoções, recebemos vários números de um jornal intitulado A Voz Feminina, escrito por senhoras e dedicado à causa da emancipação feminina. A redatora principal é Madame Francisca de Assis Martins Wood, mulher portuguesa de um cavalheiro inglês. Como já foi frisado por Ivone Leal e Costa Lopes e também pelo Athenaeum, a principal novidade desta revista residia no facto de reivindicar ser a primeira com uma colaboração exclusiva de senhoras, ainda que a afirmação fosse rapidamente retirada. E, de facto, a Francisca chamou a si colaboradores, quer homens, quer mulheres, e moldou o periódico nesse sentido, cujo grito inovador e visionário passaria a ser, a partir do segundo ano, a mulher livre ao lado do homem livre. Quando, 6 meses mais tarde, em meados de 1869, o título passa para O Progresso, num segundo lema é acrescentado a frase francesa igualmente de teor combativo: La justice soit faite, coûte que coûte. Seja feita justiça, custe o que custar. O que me chamou a atenção ao percorrer de ponta a ponta os 112 números desta revista pioneira foi o profundo envolvimento de Wood com o seu grupo de colaboradoras e colaboradores e o conhecimento dos grandes temas vitorianos, por exemplo, a educação, a questão em torno das classes sociais mais desfavorecidas, a necessidade de reformas jurídicas, mas também o desenvolvimento do papel dos dois sexos em contextos quer
de espaços públicos, quer de espaços domésticos. Na prática, como espero vir a demonstrar no projeto Maior Fogo, Wood funciona como uma mediadora cultural, na tentativa de tornar acessível uma modernizadora perspectiva. E obviamente que a geração de 70 vai falar muito do atraso endémico de Portugal, mas o que é facto é que ela está a tentar inovar, e isto antes da geração de 70. Mas voltemos por ora à questão literária. Era bastante comum, durante esse período, a publicação de romances em folhetim, nos jornais e nos periódicos, e somente depois a sua impressão em forma de livro. Por exemplo, Viagens da Minha Terra, Uma Família Inglesa. Voz Feminino não foi exceção à regra e publicou em folhetim o romance Maria Severn. O livro ficou disponível, portanto, em 2 volumes, algumas semanas antes do encerramento do periódico, em novembro de 1869. Não sabemos quantas cópias foram impressas, mas sabemos que foi distribuído em Lisboa, Porto e Braga. E, no entanto, não consegui até agora localizar uma única cópia de Maria Severn numa biblioteca pública. Claro que eu vivo fora e, portanto, a minha pesquisa não é exaustiva. Mas o que é facto é que este romance pioneiro permaneceu pura e simplesmente esquecido nos últimos quase 150 anos. O desaparecimento de um romance oitocentista não é caso único, mas imaginei a minha emoção quando descobri um exemplar de Maria Severn na British Library. Foi um momento inesquecível. E à medida que lia o livro, porque podia ser um livro péssimo, mas fiquei entusiasmadíssima porque era um livro altamente inovador, quer em termos de estilo literário, quer da sua concepção. Trata-se, acima de tudo, de um romance de costumes, sustentado por convenções políticas progressistas. O romance é todo ele passado na Grã-Bretanha e retrata a aristocracia rural, pondo em contraste 2 famílias, uma tradicional, os Yorks, e uma progressista, os Severns. No contexto alargado da considerável mudança social que se seguiu ao Reform Act de 1832. Este último introduziu alterações políticas que levaram ao alargamento do voto masculino, e por isso muitos historiadores atribuem a esta reforma o início da democracia moderna na Grã-Bretanha. Logo no capítulo 6 existem alusões a reformadores como Lord John Russell, Richard Cobden, Thomas Thompson. Este último parece que até defendeu o sufrágio universal. Tais alusões são visíveis, por exemplo, na seguinte passagem. O Catecismo de Falácias do Coronel Thompson foi introduzido no vale, lido e discutido e explicado. Numa palavra, as grandes medidas parlamentares eram analisadas nos campos à medida que as sementes caíam na terra. Já anteriormente, logo no capítulo 3, Francisca Wood desenvolve as suas preocupações acerca da ignorância desoladora da classe rural trabalhadora, quando Joe Mott, um dos trabalhadores na propriedade de York, revela ter comprado uma mulher, Nancy, vendida pelo próprio marido. Joe Mott não compreende porque é que a transação não é legal. O chocante assunto da venda de uma mulher não é tão mirabolante como possa parecer. Veja-se o célebre início de The Mayor of Casterbridge, de Thomas Hardy, que foi apenas publicado 2 décadas mais tarde, em 1886. E que abre justamente com a cena do marido embriagado a vender a mulher. Curiosamente, a Voz Feminina deu notícia de um caso real destes que tinha sido enviado por uma leitora e que tinha sido relatado na imprensa britânica. Wood comenta, no entanto, que a leitora deve ter lido o acontecimento no jornal antigo, dado que esta prática fora banida na Grã-Bretanha desde o Divorce Act de 1857. Ou seja, é sempre a questão do progresso, que as coisas não são imóveis, mas são sempre suscetíveis de progredir. Eu vou aqui passar mais pormenores acerca do enredo, que é um
um enredo muito interessante, mas simplesmente para dizer que há uma evolução, quer da personagem principal, que é bastante radical, Maria Severn, quer do seu noivo, Henrique York, que é muito mais conservador. Mas, no momento em que as convicções modernizadoras da heroína, Maria Severn, já estão, digamos, já afetaram, já tiveram efeito na mente mais conservadora de Henrique York, surge um Deus ex machina, que é uma adversária de Maria pelo amor de Henrique, que consegue separar os noivos. E Maria, acreditando ter sido traída, no primeiro momento adoece e depois suicida-se, afogando-se no rio Tejo. Este suicídio de Maria tragicamente anula a possibilidade de um desenlace feliz, tão característico dos romances de Júlio Diniz, por exemplo, ou mesmo ainda de algumas escritoras inglesas que Wood, porventura, terá lido, nomeadamente Jane Austen e Elizabeth Gaskell. Penso que a concepção do romance de Wood poderá ter sido influenciada pelo famoso artigo Silly Novels by Lady Novelists, publicado anonimamente em 1856, mas da autoria de George Eliot. E visto que Wood vivia em Inglaterra nessa época, é possível que o tenha lido. George Eliot opõe-se à falta de consideração pela realidade, temos aqui uma citação que eu não vou ler, e aos finais sempre felizes, outra citação, dos romances escritos pelas senhoras romancistas, embora identifique, ainda no final do seu artigo, 3 mulheres de género: Harriet Martineau, Charlotte Bronte e Elizabeth Gaskell. Essa última, penso que realmente forneceu um modelo para o caráter determinado e ao mesmo tempo compassivo de Maria. É admissível que Wood também tenha lido The Mill on the Floss, que Eliot havia publicado em 1860. E, na linha do argumento por ela desenvolvido, Eliot também evita um final feliz. Na realidade, a sua protagonista, Maggie, também morre por afogamento no rio. A esse propósito, a crítica Rowan Meitzen afirma: o desfecho de Mill on the Floss não oferece a resolução satisfatória esperada no Wilderness Roman. Vai contra o nosso desejo de satisfação, bem como contra as convenções romanescas que habitualmente assim o definem. Portanto, instiga-nos a imaginar e talvez até a trabalhar para as mudanças que teriam transformado o romance de formação de Maggie no tipo de história por ela desejado. O romance de Francisca Wood também não possui um desfecho feliz, mas, ao fazê-lo, vai contra o nosso desejo de satisfação e força-nos a refletir sobre as repercussões de causa a efeito de qualquer comportamento humano, que terá repercussões no destino individual e também em destinos coletivos. Por outras palavras, também Wood nos instiga a imaginar um melhor desfecho e a lutar por ele. Então, como é que pôde um romance tão vulgar e inovador ter desaparecido? Por várias razões. Trata-se de uma estrangeirada. O público português não estaria muito familiarizado com a tradição britânica do século XIX e, portanto, não apreciou plenamente o aspecto inovador desta obra. Mas, acima de tudo, trata-se da falta de atenção, fica a dever-se, penso, aos diversos mecanismos de exclusão identificados por Catharina Edfeld, que mantiveram as mulheres fora do cânone. E, por isso, urge realmente a publicação deste romance. Agora, se é urgente a revisão dos pressupostos e paradigmas críticos em relação ao século XIX, também a história literária tem sido pouco favorável à autoria feminina no contexto do modernismo. Já em 1993, Hélène Sapega apontara para a necessidade de repensar as complexas políticas de género em jogo, citando os casos de Floribela Espanca e de Irene Lisboa. A recuperação de Judite Teixeira como um ícone modernista poder-se-ia ter revelado, em termos objetivos, uma tarefa relativamente fácil, visto que, do ponto de vista temático, ela escreve predominantemente em verso livre e que, do ponto de vista formal, escreve em verso livre,
e, do ponto de vista temático, tem um projeto revolucionário e que não passa só por épater le bourgeois. Acontece que, na prática, a desautorização desta mulher inconveniente assentou em vários pressupostos, sendo um deles o da sexualidade, por causa da ousadia das suas representações poéticas do desejo feminino. A sua irrupção no palco modernista foi meteórica. Temos aqui uma imagem que eu gosto muito de Marcel Duchamp, que se chama Autour d'une table. Portanto, obviamente, Teixeira ficou excluída da mesa. Foi representada na ilustração portuguesa por Carlos Porfírio e temos aqui a irrupção no palco através da capa do primeiro número de Europa. A meu ver, são dignos de realce os casos sintomáticos de decadência e também o da Conferência de Mim. E vou brevemente referir estes dois antes de terminar com uma breve análise de Satânia. No caderno manuscrito, que em boa hora foi publicado pela Dom Quixote, há um poema inacabado que demonstra justamente o contexto em que o título da coletânea Decadência se foi gerando. Ó poetas da minha raça, meus irmãos na decadência, sacudi o falso manto da prudência, cantai comigo uma marcha rubra e triunfal. Também a Conferência de Mim se insurge contra os avisos de uma moral que uma sociedade se cansa em recomendar aos outros à força de a infringir. No entanto, a meu ver, o que convém ressaltar é que se trata de um autêntico manifesto literário. E parece-me claro que Judite Teixeira se situa na linha de artistas rebeldes que, como Oscar Wilde, afirmaram que nada tinham a declarar senão o seu gênio. E ela traz, obviamente, o Paris da Belle Époque e das Années Folles para Portugal, através de várias citações de Saint-Point, de Isidore Duncan, de René Vivian. Eu sei que vai haver mais palestras sobre isso e, portanto, não me vou antecipar. Os ataques de que foi alvo, além de terem levado à teorização, geraram duas novelas, publicadas em 1927. E gostaria de falar um pouco sobre essas e, sobretudo, sobre os dois finais das duas novelas, a de Satânia e a de Insaciável, nos últimos minutos que restam. O reprimido, quando suprimido, assombrará sempre o inconsciente coletivo. E o que acontece é que, neste conto, a protagonista de classe alta, Maria Margarida, não consegue suprimir o seu desejo sexual por Manuel, um simples trabalhador, filho do caseiro. Eu não vou citar, eu penso que são conhecidos, mas alerto simplesmente que há realmente uma reinterpretação de Valentine de Saint-Point, vou citar em português. No indivíduo saudável e jovem, cada vez que a luxúria mede forças com sentimentalismo, é a primeira que vence. Mais adiante, no texto, ilustrando esta verdade, quando Maria Margarida beija Manuel, metaforicamente, pelo menos, é narrada a consumação sexual, embora de uma maneira que transmite o espectro de uma desordem social assustadora e avassaladora. Desculpem. Aqui vou ter de passar para a frente. Não tem a citação. Ok. Está aqui ao fundo. Ao fundo do vale, no campanário sonolento, o campanário sonolento dividia em quartos lentos e soluçados aquela hora de mistério, e as silhuetas de frades capuchos debandavam, fugindo numa vertigem de loucura e de blasfémia. Desde o começo, o título Satânia, o qual alude talvez à protagonista como um anjo caído, põe em primeiro plano a longa tradição cultural que associa a mulher ao pecado. Mais revelador ainda é o facto da escolha deste título refletir o título de um poema de Olave Bilac, publicado em 1888, que descreve a mulher epónima sonhando acordada no seu quarto, com os sentidos despertos. A linha de abertura é como se vê, nua, de pé, solto o cabelo às costas, sorri. No final do poema, e é um extenso poema, a jovem veste-se para esconder um aspecto de si inaceitável, a sexualidade, embora o gesto de se cobrir seja apresentado como equivalente à sufocação, isto é, à morte metafórica, sob as roupas que a sufocam. A dolorosa autocensura
ganha, contudo, uma complexão bem diferente na prosa de Teixeira. Apesar do casamento precipitado com António, Maria não consegue encontrar um equilíbrio físico, intelectual ou emocional, antes estrangeira dentro de mim própria. Como resultado, a história termina de forma trágica com um suicídio. Ao ir de encontro à sua autoimolação, Maria torna-se uma sombra do que fora, descrita como uma figura fantasmagórica. Eu pus a negrito a estes momentos. A figura espectral de Ana Margarida, o vulto delgado, um vulto nas sombras. Os pescadores supersticiosos julgaram tratar-se de uma aparição. A morte da heroína adulta é geralmente vista na tradição realista ocidental de autoria masculina como um ritual de punição. Nas palavras de Bronfen, o sacrifício necessário de um corpo feminino para a formação de uma comunidade social. Nesta novela, a morte da mulher vem restaurar a ordem social, mas não sem uma amarga ironia, que reside aqui no facto de não ter existido um adultério sequer, porque Maria Margarida ainda não era casada. Se Maria Margarida morre, em antecipação e em consequência da sua autocensura, o que é posto em relevo é a necessidade de ela se tornar um corpo dócil e o facto de este a levar à morte. Além disso, notemos que Teixeira faz questão de sublinhar que, a nível simbólico, a sua expulsão do corpo social permanece incompleta, já que na descrição final da novela se pode ler: na manhã seguinte, na esteira de sol que iluminava a praia, foi encontrado rolando ao sabor do vento a capa verde e macia de Maria Margarida, como se for uma grande alga marinha, trazida pela ressaca nessa noite de tempestade misteriosa e negra. A capa de Maria Margarida representa uma memória visível do seu corpo ausente. Esta peça de roupa simboliza o regresso daquilo que fora reprimido. De acordo com o dicionário Sambol, a alga simboliza uma vida sem limites, que nada pode destruir, a vida elementar, o alimento primordial. Assim torna-se a representação do corpo material da mulher, que sobrevive. Enquanto que Olavo Bilac assinalava a necessidade de conformidade através da reintegração, embora traumática na ordem simbólica, vemos que a capa descartada de Maria Margarida aponta para um corpo que se recusa a morrer. Lembremos que, à época, uma ligação sexual feminina com um homem socialmente inferior seria vista como motivo de escândalo. E recordo a título de exemplo o caso de Maria Adelaide Coelho da Cunha, que abandonou o lar com um jovem chofer que tinha uma diferença de idade, a sublinhar, digamos, a natureza infame do crime. E Maria Adelaide foi declarada louca e presa num manicômio. E esse caso fez correr rios de tinta. E ainda recentemente saiu o livro de Manuela Gonzaga, Doida, Não e Não, um escândalo em Portugal no início do século XX. Portanto, será que a excessiva auto-aniquilação de Maria Margarida e a sua extrema disjunção entre corpo e mente instantânea aponta, ainda que subliminarmente, para a necessidade de desnaturalizar as expectativas de género? Eu penso que sim, tanto mais que o segundo conto de Teixeira, Insaciada, traça a crescente intimidade entre duas amigas, Clara e Maria Eduarda. Eu não vou ler esta última citação por ser muito longa, mas o que eu quero dizer é que temos dois contos na coletânea e que o segundo, penso que aponta para aquilo a que Adrienne Rich chamaria o lesbian continuum. Além disso, como Ana Clobuca demonstrou, Teixeira fora citada por Ramon Gomes de la Serna num romance La Quinta de Palmira, passado em Portugal, onde Gomes de la Serna retratou os envolvimentos sexuais da protagonista homónima, que no penúltimo capítulo inicia um relacionamento lésbico. E, portanto, a cena de sedução final, pintada por Gomes de la Serna, é cimentada pela leitura de poesia homoerótica, com referências a versos que, como Ana demonstrou, são oriundos de decadência. Nós não sabemos se, não fica claro se Clara irá consumar uma relação lésbica.
mas estamos dentro do Lesbian Continuum, que demonstra uma crescente aproximação intelectual e física entre as duas mulheres. O que fica no ar, por conseguinte, é a questão da sexualidade feminina nas suas mais variadas vertentes e, digamos, uma assimetria entre aquilo que era socialmente permitido à imaginação masculina e à imaginação feminina, tendo sido, na verdade, a imaginação masculina de Gomes de la Serna justamente alimentada pelos versos de Teixeira. Para concluir, como poderão então as escritoras, sobretudo as de séculos anteriores, alcançar merecida visibilidade dentro de um cânone literário povoado maioritariamente por homens? A imortalidade da história literária está muito ligada às condições discursivas que mantiveram e mantêm a invisibilidade do gênio criativo feminino. Daí uma necessidade contínua de abrir a questão da memória cultural e da tradição literária à interrogação das políticas de género. Um primeiro passo importante seria assegurar que trabalhos de autoria feminina fossem reimpressos em edições modernas, como já acontece no caso da Marquesa de Alorna, por exemplo, e como aconteceu com Irene Lisboa, através dos esforços de Paula Mourão no início da década de 90. E, obviamente, como o exemplo mais recente é a nova edição de Judite Teixeira, e na sequência deste colóquio, embora organizado pelo Fábio, vai-nos permitir duplicar o número de trabalhos científicos dedicados a esta esquecida. Espero assim ter demonstrado que, analisado em simultâneo, escritoras tão diferentes como Wood e Teixeira trazem para primeiro plano esta emergência da questão do género na cultura portuguesa, bem como a necessidade de prosseguir com uma reflexão séria sobre as implicações das práticas pedagógicas e críticas que, salvo honrosas exceções, felizmente cada vez mais numerosas, ainda imperam no nosso país. E concluo com uma conhecida citação de Adrienne Rich. E está aqui o inglês, mas eu vou continuar em português com o resto da citação. A revisão, o ato de olhar para trás, de ver com olhos novos, de entrar num texto antigo com uma nova direção crítica, é para nós mais do que apenas um capítulo na história da cultura, constitui um ato de sobrevivência. Até conseguirmos entender as suposições que nos inundam, não nos podemos conhecer a nós próprias. E este impulso de autoconhecimento para a mulher vai além de uma busca de identidade. Faz parte da recusa do caráter autodestrutivo de uma sociedade dominada pelos homens. Precisamos de conhecer a literatura do passado e de a conhecer de forma diferente como a conhecíamos até agora. Não para transmitir uma tradição, mas para quebrar o poder que detém sobre nós. Obrigada.